noite, irmãos. Graças e paz. Deus seja com os irmãos e Ele venha abençoar os irmãos grande e poderosamente. Amém? E também você que está em casa, que é membro da igreja, que não pode estar aqui, entende que não pode estar, mas está acompanhando, ou por algum outro motivo não pode estar, ou você que não é da igreja, mas Deus preparou esse momento para que você esteja acompanhando a igreja online. Deus abençoe a sua vida, que Ele possa falar profundamente nessa noite ao seu coração. Meus irmãos, eu trago também um abraço e um agradecimento da ajuda de Missões Nacionais por esta igreja ser uma igreja missionária e parceira da obra missionária, abençoando ali o trabalho no Vale do Amanhecer. Muito nos alegrou saber que os irmãos se dispuseram, como diz o apóstolo Paulo, a se unir conosco para que aquele trabalho possa avançar. Deus continue abençoando a visão da igreja e ampliando para a glória do Senhor. E nós temos ampliado alguns projetos, além do karatê. Eu já cheguei à faixa marrom agora, daqui a 2 anos chega ao preto, eu vou poder dar aula e eu quero com isso poder alcançar crianças, criar grupos em outros horários, ou até mesmo em escolas lá do bairro, que é o bairro de Planaltina, que faz parte de Brasília, que a gente não fica explicando porque só quem vai lá que pode entender. Brasília é um todo, mas existe as cidades satélites. Eu estou em Planaltina e no bairro Vale do Amanhecer, que surgiu para ser um grande centro espírita a ser aberto e que a população passou a residir lá por questão financeira e tudo mais, e hoje comporta quase 20 mil habitantes, somente aquele bairro. E Deus tem nos dado a graça de servir lá. Esse mês fazem 3 anos que nós chegamos ali e foi um grande desafio sair do Pará para ir para lá, mas Deus está conosco, assim também como tem dado a graça de estar com os irmãos também em cada desafio, para que os irmãos também possam ser mais que vencedores. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 14, Mateus 14, os versos 22 em diante. E também deixar registrado aí na história da igreja online, nosso agradecimento também, o meu agradecimento particular pelo apoio do pastor Lauro, a igreja, a minha família, a minha mãe e a família, nesse momento difícil que chegou, culminando com a partida da minha mãe para a glória do Senhor, mas a igreja sempre foi presente, sempre marcou a nossa história, e eu bendigo a Deus pela vida da igreja, pela vida do pastor, que deu o suporte quando mais a família precisava. Então, louvo a Deus pela vida do pastor e a minha sincera gratidão, e Deus continua abençoando a vida dele também. Ele deu um ministério próspero e abençoado. Amém? Amém. Irmãos, já encontraram? Mateus 14, 22 em diante. A minha linguagem é a linguagem revista e atualizada, segunda edição, diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ao verem, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Então, que essa palavra, meus irmãos, possa ser uma palavra que hoje venha encorajar, venha fortalecer os irmãos
e também abrir os olhos espirituais também diante das lutas que porventura você esteja enfrentando, você possa olhar com a perspectiva da fé, com a perspectiva de Deus no seu coração para abençoar a sua vida. Essa mensagem, meus irmãos, Deus me deu quando meu pai estava doente. Eu morava em Altamira, meu pai em Santarém, viagem de mais de 500 quilômetros, e uma vez no mês eu viajava para estar ali, dando o meu suporte dentro da minha condição para o meu pai. E nesse tempo Deus me deu essa mensagem para que me fortalecesse, me abençoasse, também abençoasse a vida da igreja. Eu espero também que hoje, você que está enfrentando lutas, dificuldades, não sabe como superar essa dificuldade, Deus hoje te ajude a superar e te ajude a vencer, porque a vida em si é cheia de desafios, e a vida cristã, meus irmãos, tem mais desafios. Por isso muitas pessoas têm se acovardado e têm se enchido de desculpas para não servir ao Senhor fielmente. E hoje eu quero desafiar você a encarar a vida cristã, a encarar os desafios, não confiado apenas em você, na sua capacidade, na sua experiência, mas que você possa também ir além do que você tem ido, que você possa descobrir possivelmente que a sua fé precisa se fortalecer e se desenvolver um pouco mais, porque Pedro era um homem que cresceu espiritualmente a cada desafio, a cada falha que ele teve, ele foi crescendo. Assim também é comigo, é com você. Talvez hoje você esteja patinando na vida cristã, e você hoje pode crescer, porque Deus deseja que você cresça, Deus deseja que você avance, que você cresça, que você supere os desafios. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em casa, hoje o tema da mensagem é o desafio de andar sobre as águas. Amém? Então hoje eu quero pensar com vocês sobre isso. E o que representa esse desafio? O que representa essa possibilidade de andar sobre as águas, de superar as barreiras? O que representa o que Pedro enfrentou, se nós tivermos também que enfrentar? E aí, meus irmãos, primeira coisa de 3 que eu quero dizer para os irmãos hoje aqui, é que andar sobre as águas representa um desafio à lógica. Pela lógica não se pode andar sobre as águas. A lógica é uma parte da filosofia que estuda o fundamento, a estrutura e as expressões humanas do conhecimento. A lógica foi criada por Aristóteles no século IV a.C. para estudar o pensamento humano e distinguir interferências e argumentos certos e errados. Então, andar sobre as águas argumentativamente não é possível. A lógica humana diz que andar sobre as águas, e por isso, meus irmãos, vencer desafios do ponto de vista é uma grande barreira, porque vai contra as nossas ideias, contra os nossos pensamentos. As falácias são as falhas da argumentação possíveis de serem percebidas e são bastante usadas no estudo da lógica, pois auxilia a detecção de verdades e falsidades. Para muitas pessoas, talvez até para quem está aqui, esse milagre é algo que não deveria estar na Bíblia, porque pela lógica humana isso não é possível. E talvez você lê isso aqui, já leu outras vezes e diz, não, isso aqui está aqui, é algo que a gente não discute, mas também lá no fundo a gente não acredita. E talvez muitas coisas na sua vida também, quando você enfrentar, você não discute e sofre, porque você também não acredita que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. A lógica humana, meus irmãos, diz que o homem veio do macaco, porque foi criada uma teoria, não é ciência. Ninguém até hoje computou que é ciência que o homem veio do macaco. É uma teoria e muitas pessoas acreditam e até ridicularizam os cristãos, e muitos cristãos que vão à faculdade tolamente acreditam nessa teoria, que eu brinco dizendo que a parte mais importante foi tirada na gente, que seria a cauda. Se nós viéssemos do macaco, o que não é verdade, a parte estratégica seria a cauda. Quantas pessoas já caíram de árvore? Porque não faltou esse quinto membro, né, de segurança, de estabilidade. Mas a lógica humana diz, porque alguém achou
um pedaço de osso em um gelo aqui, outro pedaço acolá, que o homem veio do macaco. Ninguém provou. O homem poderia, meus irmãos, vir da minhoca, porque nós temos também uma quantidade muito grande de DNA igual a minhoca, muito parecido. Mas ninguém quer vir da minhoca, né? Quer vir do macaco, porque é parecido, porque a lógica humana diz isso. E aí, meus irmãos, nós precisamos ir além disso, além da lógica. Andar sobre as águas precisa que a gente creia que Deus é o Senhor, que a gente confie nele, e não na lógica das pessoas. Outra dificuldade é a nossa própria lógica. Nós vamos experimentando as coisas. Para a criança pequenininha, que nunca meteu o garfo ou o prego na tomada, na lógica dela, não dá choque. Até o dia que ela toca lá. Aí ela já tem experiência e diz, não, pela lógica dá choque, porque eu tomei choque. Então tem coisas que a pessoa não passou, ela não experimentou, que ela diz, não é possível. Então, pela lógica da sociedade, pela lógica humana, meus irmãos, é impossível andar sobre as águas, é impossível vencer os desafios que a gente tem. E aqui eu já queria perguntar, quantos problemas que você tem enfrentado hoje? Você tem usado a lógica da sociedade? Você tem usado a argumentação do mundo? Ou a sua experiência de estudante, ou a sua experiência de vida, para dizer que as coisas não são possíveis, que Deus não pode fazer o que Ele pode, ou que Deus não quer fazer aquilo que Ele não quer, e por isso não faz sentido para você? Até que ponto a lógica tem impedido você de caminhar em direção ao Senhor? Pedro estava andando sobre as águas para ir em direção ao Senhor. Você que está em casa, o quanto a sua lógica tem prejudicado a sua vida? Quantos problemas você tem enfrentado? E tem sempre afundado no mesmo ponto, sempre desistido do mesmo ponto, porque você tem usado a experiência do mundo, a sua experiência, da sua lógica, os seus cálculos pessoais, e diz, dá errado e vai dar errado. Pedro, meus irmãos, pela lógica humana, ele andava dentro do barco e na água ele mergulhava. Essa era a lógica. E ele afundou. Outra coisa, meus irmãos, que representa um desafio de andar sobre as águas é a questão dos nossos hábitos. Tudo que você é foram os seus hábitos sendo formatados, sendo constituídos e tornou quem você é. Você não nasceu resmungão, você não nasceu olhando para os defeitos dos outros, você não nasceu com seus tiques nervosos, eles foram sendo desenvolvidos e alguém até te falou, olha, esse comportamento não é o mais aceitável, mas você continuou repetindo e hoje isso faz parte da sua vida. Nós somos feitos, meus irmãos, de hábitos. E andar sobre as águas não era o hábito de Pedro. Andar sobre as águas não era o hábito de ninguém naquele tempo. Os discípulos, quando viram Jesus vindo sobre as águas, eles disseram, é Jesus, não foi isso? Porque eles não tinham o hábito de ver ninguém andando sobre as águas. Eles gritaram, é um fantasma. E aí, meus irmãos, nós precisamos ir além dos nossos hábitos. Segundo o Aurélio, hábito é uma disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato, uso, costume. Só a educação pode criar os bons hábitos. Diz lá no verbete, explicando o que é hábito. Se você tem hábito de não ler a Bíblia, você tem hábito de dar desculpas, isso não é o seu fim. Você pode mudar de hábito. Você pode mudar o seu comportamento. Sabe por quê? Porque hábito é algo que você faz, mas que pode deixar de fazer se fizer outra coisa. Talvez você tenha errado tanto porque você tenta deixar o hábito, mas não faz outra coisa para substituir aquele hábito. Os hábitos têm que ser substituídos, os ruins pelos bons, os indignos pelos dignos, os honestos, né? Substituindo
os hábitos desonestos. E aqui eu quero entrar na questão, meus irmãos, pensando na gente aqui, como você vê os desafios da vida. Como você se habituou a ver os desafios, você vai se comportar e você vai ensinar a próxima geração da sua casa a ter aquele mesmo hábito, porque eles vão ver em você e vai repetir, porque você vai levá-lo àqueles hábitos de ver o desafio da vida e desistir. Ver os desafios e desistir. Pedro, meus irmãos, estava indo em direção a Jesus, mas no meio da viagem algo aconteceu. Os irmãos já leram, conhecem a história, porque Pedro era um homem que desistia. Pedro, quando estava lá diante de algumas pessoas, da empregada ali na casa do Sinédrio, ele desistiu, ele negou Jesus. Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus e depois ele desistiu, disse: Senhor, não faça isso, de modo nenhum o Senhor vai morrer. Pedro era um homem que tinha o hábito de desistir. Ele começou a andar até Jesus e ele fez o quê? Desistiu e afundou. Você tem desistido da vida cristã? E todo ano você tenta recomeçar a vida cristã e depois desiste? Aí no outro ano você tenta de novo e desiste? Você está firme, aí o inimigo bota um problema e você desiste. Aí você começa a se alegrar, se fortalecer, e o que o inimigo sabe? É só eu mandar um problema e ele desiste. Porque ele se habituou a desistir diante dos problemas, das dificuldades. Você é aquilo que você se habituou a fazer. Pedro era um homem desistente. Até, meus irmãos, que Jesus disse: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E dali em diante, meus irmãos, Pedro não desistiu mais. Pedro foi preso, Pedro foi perseguido, mas Pedro não desistiu mais. Pedro continuou fiel ao Senhor. Mas antes, ele desistia. Ele tinha o hábito de desistir. Ele desistiu de ir até Jesus para olhar para as ondas, para o vento. Como você vê o desafio da sua vida? Como você tem se comportado diante dos desafios? Você tem colocado a culpa em outras pessoas pelos seus fracassos? Você tem colocado a culpa em terceiros ou em Deus pelos seus fracassos? Pedro, na sua comunicação não verbal, ele olhou para o vento, olhou para as ondas, e se alguém dissesse: por que Pedro desistiu? Porque o comportamento de tirar os olhos de Jesus o levou a afundar. A atitude de desistir é, meus irmãos, como nós vemos os desafios. É muito grande, eu desisto. Ou então, para onde eu estou focado, como eu me comporto diante do problema, eu desisto. Isso, meus irmãos, é ruim, porque repetidas vezes isso acontecendo na nossa vida, ao longo da nossa história, se torna um hábito. Se torna um hábito. E eu quero perguntar aqui: você tem o hábito de desistir? Você sempre se comporta olhando para o problema e não para o Senhor? Como você tem se comportado nesses desafios da vida cristã em plena pandemia? Como você tem olhado? Como você tem se comportado? Qual é o seu hábito diante das suas lutas espirituais? Como você é habituado a olhar e a se comportar? Olhe para 5 anos atrás. Olhe para o seu passado há 10 anos atrás. Quantas vezes você desistiu? Você pode refletir?
E as pessoas cristãs pedem oração, pedindo emprego, Deus abençoe o emprego, e emprego é um lugar também de desafio. E aí vem o problema, a pessoa desiste, aí volta para quê? Para pedir oração. E aí o ciclo se conclui, né? E se torna um looping na vida da pessoa, né? Um giro, e a pessoa não sai disso. Nós precisamos, meus irmãos, ir além. Pedro tinha o hábito de desistir. Ele desistiu. Primeiro ele disse: Jesus, tu és o Filho de Deus. Depois: Senhor, jamais o Senhor vai morrer. Ele lá com Jesus adorando, né? Entrou com Jesus dizendo: Hosana, bendito que veio em nome do Senhor. E depois ele disse: não conheço esse homem. Como tem sido a sua experiência? Isso tem sido um hábito? Você sempre vai afundar, sempre vai desistir da fé, do emprego, da família, dos estudos. A fé, meus irmãos, na vida cristã faz uma grande diferença, porque ela rompe os hábitos. A fé rompe, meus irmãos, a lógica humana, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Pedro teve um grande desafio. Você também tem. Não existe um mar na sua frente, literalmente falando, mas sempre vai haver algo diante de você que vai exigir que você vá além da lógica, vá além dos seus hábitos, que você confie em Deus, que você dependa dele, que você confie nele. O que representa o desafio de andar sobre as águas? Representa também, meus irmãos, um desafio à nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa dependência dele. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em casa, que chegou agora talvez, há uma grande diferença entre expectativa, esperança e fé. Muito grande. Você vê alguém doente e diz: eu espero que a pessoa fique curada. Isso é expectativa, não é fé, é uma esperança. Ou então, eu creio que Deus pode fazer. Agora estou corrigindo meu pensamento. Isso é expectativa. Eu espero que Deus faça. É uma esperança e certeza. Deus vai fazer milagre. Eu creio que Deus vai curar. Bem diferente. Eu espero que Deus faça. É esperança. Deus pode fazer. É uma expectativa. Eu creio que Deus vai fazer. É fé. Muitas pessoas me diziam que meu pai estava doente: Deus pode fazer um milagre. Era uma expectativa, uma palavra de conforto, uma tentativa de conforto. Ninguém disse: Deus vai curar. Deus pode fazer, eu espero que Deus faça. Não era o plano de Deus, eu já sabia. Por isso, meus irmãos, eu orei pedindo conforto para meu pai em todo o tempo, e Deus respondeu a oração. Ele foi muito bem cuidado e abençoado. E nesse tempo eu pude ouvir muitas pessoas dizendo da sua expectativa, da sua esperança, mas poucos, ou quase ninguém dizendo, ou proferindo com confiança que Deus ia curar. Então existe uma diferença muito grande entre fé e esperança, entre fé e expectativa. E nos desafios, meus irmãos, de andar sobre as águas ou sobre o seu mar, o seu desafio representa um grande desafio, porque testa aonde e em quem está a minha fé. Quando Pedro olha para as ondas, quando Pedro olha para o vento, a sua fé deixa de estar no Senhor. Quando você enfrenta um desafio, você é questionado, você é provado, para você ter a certeza de fato aonde, melhor, em quem está a sua fé. Se é na expectativa, se é na esperança,
que algo aconteça, ou na certeza de que Deus vai fazer a diferença? Em quem está a sua fé diante dos desafios? E aqui eu estou dizendo, meus irmãos, além do discurso. Eu estou dizendo, meus irmãos, além da conversa com outras pessoas. Eu estou falando, de fato, o que passa no seu coração, o que passa, de fato, entre a certeza e a dúvida, no íntimo do seu coração, no íntimo da sua vida. A Bíblia diz em Hebreus 12, o verso 2, que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, nele e para ele a fé existe. E quando a gente deixa de confiar nele, quando a gente olha para as situações, a nossa fé se torna cinza. Ou de fato, ela é revelada que é cinza. Ela é revelada que ela pode ser algo cultural, algo momentâneo ou algo de interesse. E muitas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, ao longo da vida cristã, vão descobrindo que a sua fé é cinza, é palha pura. Vão descobrindo, meus irmãos, que a fé que eles têm é uma fé de interesse. Quanto mais eu preciso, mais eu tenho fé. Quando eu tenho um problema, eu creio. Quando não tem problema, eu coloco no armário a minha fé. E ao longo da vida, Deus vai pulverizando a fé falsa. E é na tempestade, é no mar, que a sua fé, se é verdadeira ou falsa, vai se sustentar, mas vai permanecer. E muitos cristãos, meus irmãos, estão naufragados. Aí em casa, aqui. Mas, aparentemente, tem fé. Mas eu pergunto, em quem? A de Pedro não estava no Senhor. Ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá. Deus mandou e ele afundou. Meus irmãos, a nossa fé precisa estar em quem nos ordena. A fé de Pedro precisava estar em Jesus, que disse: vem. É preciso ter fé para ouvir o que Deus quer falar e ter fé para obedecer naquilo que Deus falou, naquilo que Deus orientou. Deus prometeu dar ao povo de Israel a terra prometida. E eles passaram 40 anos. Alguns no meio da viagem ficaram, mas aqueles que acreditaram e perseveraram, eles entraram na terra prometida. Por quê? A fé que eles tiveram perdurou em meio aos problemas, em meio às dificuldades, às lutas. A fé deles permaneceu, porque a fé estava baseada na promessa e confiada na promessa. Abraão fez o que fez, sair da sua terra, baseado na promessa do Senhor, em quem ordenou. Eu pergunto, em quem está a sua fé? Em quem fala na palavra de Deus? Ou em você mesmo? Em quem você confia? Tem gente que confia mais em si mesmo do que em Deus. Não confia na provisão de Deus. Não confia nas promessas de Deus. A nossa fé, meus irmãos, é testada. E a Bíblia diz, lá em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem. Então vale a pena confiar em Deus. Ele jamais falhou nas suas promessas. Jesus disse a Pedro: vem, e ele começou a andar, mas não foi por culpa de Jesus que ele afundou. Jesus permaneceu firme na promessa, na voz: vem. Ele que afundou pela sua incredulidade, pela sua falta de fé. A sua fé precisa ser, meu irmão, minha irmã, exercitada, confiando nele, nas suas promessas. E quando a gente enfrenta desafios, como eu falei, a nossa fé é testada, a gente realmente ela existe. E só pelo fato dela existir já não é suficiente, ela precisa ser exercitada, precisa ser colocada em prática
no dia a dia, porque fé não é um troféu. Fé é o combustível da alma do crente, para ele andar sobre os desafios, andar diante dos ataques das trevas, andar diante das lutas, indo além da sua lógica, além dos seus hábitos, mas dependendo daquele que deu ordem, daquele que falou claramente. Pastor, e onde está a voz de Deus na palavra? A voz de Deus está na palavra. Porque se você passar a confiar no que eu digo, duas coisas vão acontecer. Você vai estar pecando e eu também. E você vai me induzir a outro pecado, além da vaidade. Eu vou começar a tentar tirar proveito da sua confiança em mim, porque eu também sou pecador. Por isso confie na palavra. Jamais a palavra de Deus falhou. Eu até perguntei esses dias, olha, de 2019 para 2020 houveram na mídia muitas previsões de como seria abençoado o ano de 2020. Não só no mundo secular, espiritual, mas também até mesmo no meio das igrejas. Muitas profecias de bênção, palavra de autoridade que seria um ano abençoador, tal. Mas ninguém foi procurar tais pessoas depois que surgiu o Covid. Ninguém foi perguntar, os da mídia, os famosos lá, e por que deu errado? Se você sabe o futuro, por que você não avisou que não ia dar certo? E você que prometeu para a sua igreja, para os crentes, que eles seriam abençoados, por que eles adoeceram e até morreram? Mas a Bíblia diz que haveriam pestes, guerra, rumor de guerra. E ela está aqui para ser comprovada, questionada, e cada dia mais ela é real. Então, a ordem de Deus para o seu coração, para o meu coração, vem da palavra. Agora eu pergunto, você tem tempo para a palavra? A palavra é o seu alimento? Ok? Meus irmãos, para construir fé, é preciso substância firme. Porque senão vão ser construídos falsos crentes fracos, crentes que estão afundando e morrendo e dando um mau testemunho na sociedade, se tornando desigrejados, porque afundaram na vida cristã, porque não se alimentaram da verdade, não confiaram no Senhor Jesus. Pedro não confiou plenamente em Jesus. As ondas não seriam motivo para Pedro afundar, se ele tivesse confiado na ordem de Jesus. Porque, meus irmãos, não foi ninguém menos do que o Criador dos céus e da terra que disse: vem. Foi simplesmente aquele que João descreve no capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Do que existe, nada do que foi feito sem ele se fez. E Pedro afundou. Ele não confiava totalmente que Jesus lhe garantiria chegar até ele são e salvo. Havia restrições no coração de Pedro, por isso ele afundou. E hoje eu quero pensar com você sobre isso. Talvez você está, a água já está aqui na sua vida. Talvez está só a ponta da sua mão fora. Você está afundando. E quando você afunda tudo. Casamento afunda, família afunda. É interessante, meus irmãos, que
quando o crente está afundando, ele não está afundando assim literalmente logo. Quando vê, ele já está lá no fundo. Porque existe a tal da aparência que a gente consegue manter para os outros. Mas lá dentro a gente está afundando. É por isso que Jesus disse que havia até os sepulcros caiados. Eram pessoas que estavam vivas, mas que estavam já, o sepulcro já estava pronto lá, até com o nome lá, morreu, ou melhor, vai morrer daqui a 5 anos, mas já estava pronto, pintadinho, vai morrer, mas a pessoa já está lá, é só no processo. Pedro já desceu para afundar, mas só depois de um tempo que ele afundou, mas ele já desceu para afundar. Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está o seu coração? O que guia a sua vida é a lógica humana, a lógica pessoal, os seus hábitos, o que você tem se transformado, o que você tem feito na sua vida, representa muito quem você é. Isso não vai mudar se não houver mudança do Senhor na sua vida, não houver transformação na sua vida, no seu coração. Como você vê os desafios, como você se comporta, isso é você, são os seus hábitos. E não adianta dizer eu vou mudar. Senhor, transforma. Porque, meus irmãos, quando Deus tira o coração de pedra, Ele não deixa o homem sem coração, Ele troca por um coração de carne. Deus não quer fazer mudanças para remover algo da sua vida, Ele quer tirar aquilo para que entre algo novo na sua vida, para que o pecado saia e entre uma vida de santidade. Não é só tirar o pecado. Eu confessei meu pecado, e aí? Tem que desenvolver um hábito de santidade. Se eu não tenho fé, eu sou um cristão que reprovado porque meus hábitos representam uma vida incrédula, eu tenho que mudar isso como? Desenvolvendo uma vida de dependência, de confiança no Senhor. Não sei como está o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida espiritual, mas eu pergunto, está afundando? Está naufragando? Não, pastor, eu sei nadar. Até quando? Porque, meus irmãos, os melhores nadadores um dia cansam. As pessoas mais experientes, surgem momentos na vida dela em que ela não vai saber a resposta para novos problemas, porque nós só somos experientes para as situações que nós já vivemos. Para as novas, nós não sabemos nada. E o maior desafio, meus irmãos, para a vida humana é enfrentar a morte, é enfrentar a dor, é enfrentar o desconhecido. A lógica, o hábito para algo novo não é capaz. Mas a fé, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em casa, a fé no Senhor garante que aquele que sabe todas as coisas estará conosco. Que maravilhoso! A nossa fé e dependência do Senhor não vai nos tornar perfeitos ou super capazes, mas vai garantir que aquele que pode e sabe todas as coisas estará conosco, nos ajudará diante do desconhecido, do incerto, daquilo que é mais forte do que nós. O Senhor, que é poderoso, vai estar conosco. Isso faz diferença. Pedro queria estar com o Senhor, mas no meio do caminho ele desistiu. Como está a sua vida? Eu queria com os irmãos, as irmãs do louvor, que eles cantam o louvor, enquanto isso você medite no seu coração, medite na sua vida. Depois eu quero propor para você que você ande sobre as suas águas, você ande sobre o mar que está diante de você, o mar que tem afundado você. Eu queria te desafiar você a deixar lógica para que isso não determine a sua vida, que os seus hábitos não determinem a sua vida, mas que a dependência, que a confiança no Senhor seja o novo de Deus para guiar a sua vida para uma vida de dependência e confiança.
hoje, quero que Deus abençoe você, quero depois orar por você, para que Deus te ajude, nos ajude adiante das dificuldades. Então, essa noite, que Deus tem falado ao seu coração, ou trazido a reflexão da sua vida, de como está o seu coração. O que Ele tem mostrado para você, da sua realidade espiritual, não a da aparência, mas de como está o seu coração diante dele, porque, em última análise, meu irmão, minha irmã, isso que importa, é como nós estamos diante do Senhor. Não é o tempo de igreja, nem se as pessoas sabem onde nós sentamos, é como nós estamos. Se estamos naufragando, e as pessoas não veem, porque nós sabemos sorrir para as pessoas, nós aprendemos a sorrir, mas estamos afundando. Nessa noite, eu queria te desafiar a andar em direção ao Senhor. Aí, contra o desafio que você está enfrentando, não confiado na sua força, não confiado na igreja, mas confiado que Jesus tem algo para você, e Ele está te esperando, Ele está te chamando para que nessa caminhada que Ele tem dito para você, vem, que um dia Ele disse, vinde a mim, você começou a andar e afundou. Talvez você precise se reconciliar com Ele, que você afundou. Você precisa dizer, Senhor, salva. E hoje isso ficou muito claro no seu coração. Deus tinha essa palavra bíblica, essa passagem para você refletir sobre você. Talvez o nome não tinha que ser o de Pedro ali, tinha que ser o seu. Nessa noite, queria te convidar a tomar uma posição diante de Deus. Vida cristã não é imposição, é uma posição que a gente toma diante do Senhor, que Ele nos dá a graça, a misericórdia da gente em vida refletir sobre a nossa realidade e caminhar com Ele, porque Ele nos chama. Ele diz bem, se você hoje é alguém que Deus está chamando, fique em pé, chamando para a santidade, chamando para ser uma pessoa que deixa de desistir, mas vai persistir. Você é uma pessoa que deixa de querer tudo uma explicação lógica para poder confiar no Senhor, mas você sente o seu coração arder, porque o Senhor fala no seu coração, e a lógica não responde, mas hoje a palavra de Deus ardeu no seu coração. Se hoje você precisa se posicionar diante de Deus, porque os seus hábitos têm levado você a ter uma vida destrutiva, espiritual, familiar, no trabalho, essa noite Deus te chama, vem, viva, substitua esses hábitos violentos pela gentileza, hábitos destrutivos por hábitos construtivos. Deus te chama, você sempre tem afundado na sua vida cristã, as pessoas veem você, olha, como é que esse crente é assim? Como é que a pessoa dessa diz que é crente? Essa noite, se Deus fala com você, não sei do seu coração, e depois você vai para casa, eu vou para casa também, daqui uns dias eu volto para minha casa, você pode continuar na sua casa. Isso não precisa ser uma relação pessoal, é a sua relação com Deus que vai continuar. Por isso, nessa noite, se Deus está tratando você, está falando com você, eu quero orar por você. Se Deus não está falando com você, fique sentado, mas Deus está falando com você, eu te desafio a ficar em pé nessa noite, dizendo, Senhor, eu quero vencer os meus desafios, confiado que o Senhor vai me dar graça, que o Senhor vai me sustentar, para que eu passe por essa tempestade, eu vença, que eu não olhe para a tempestade, mas que eu continue olhando para Ti. Hoje o Senhor me atraiu, o Teu olhar me atraiu, eu não quero mais olhar para as coisas, eu quero olhar para Ti, porque no último dia eu vou ver ao Senhor. Quando tudo isso aqui acabar, eu vou estar diante do Senhor. Talvez as coisas desse mundo tenham te atraído, mas quando chegar a hora de se encontrar com o Senhor, tudo isso aqui vai perder o sentido e o valor. É Ele que nós vamos ver, é Ele que nós queremos contemplar. Então, se algo tem afundado você, afundado sua vida, Senhor, me levanta.
Eu quero continuar olhando para o Senhor, para eu poder atravessar esses desafios, esse mar. Percebe? Eu quero ser encontrado por Ti e ser como Pedro, bem como Estevão. A Bíblia diz que Estevão, quando estava partindo desse mundo, ele ergueu os olhos e viu Jesus à direita de Deus, em pé, esperando para receber. Vamos orar? Deus está falando com você, é algo pessoal seu que vai permanecer na sua vida. Não é uma relação comigo, com a igreja, entre você e Deus, que se você mudar de cidade, isso deve permanecer. Não é uma circunstância para hoje. É uma decisão de você continuar olhando para o Senhor e Ele continuar te sustentando. Vamos orar. Deus amado e santo, nessa noite eu me apresento junto com os teus servos. Quantos desafios nós temos, Pai. Quantas vezes nós percebemos que nós queremos colocar a nossa experiência, queremos, Deus, arrumar as nossas desculpas, queremos, a Deus, resolver ou confiar que homens resolvam situações que só o Senhor pode operar e fazer maravilha no casamento, no trabalho, na vida cristã. Ó Deus, quantos pecados precisam ser vencidos? Eles são temporal na vida da família, na vida do homem e da mulher. Ó Deus, quanta decepção às vezes o crente passa, Senhor, e ele atribui isto ao Senhor. Tem misericórdia, me ajuda, dá graça, faz maravilha em nosso meio. Hoje, Deus, que esses irmãos, essas irmãs que se posicionam diante de Ti, eles dizem: Pai, eu não quero afundar mais, Senhor, naquele desafio que eu tenho afundado, naquela área, naquele problema, eu quero vencer em nome de Jesus, eu quero superar, eu quero andar sobre isso. Ó Deus, se isso é o mar que tem me afundado, hoje eu confio em Ti, eu vou andar sobre essa dificuldade para a glória do Teu nome, eu vou continuar olhando para Ti. E assim, Deus, reverte os Teus servos, que eles não sejam desistentes, que eles não sejam pessoas que olhem para o lado, conte com sua experiência, mas que eles olhem para o Senhor. Aleluia por isso, porque nessa noite nós enfrentamos as lutas, o mar das dificuldades, e nós vamos atravessar. Nós vamos continuar olhando para o Senhor. E quando chegar o grande dia, o nosso olhar vai ver quem tanto nos atraiu, quem tanto nos fortaleceu. Nós contemplaremos o Senhor. Aleluia. Ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e santo Pai, e a comunhão com o Teu Santo Espírito seja com esses irmãos que se posicionam, dizendo: Senhor, nessa área eu tenho afundado, mas a partir de hoje eu vou superar olhando para o Senhor, em nome de Jesus. Seu mar